nós temos, como nós já falamos, do nosso salmo de hoje, que é um salmo conhecidíssimo de todos nós, o Salmo 50, e que nós hoje na nossa paróquia, nós já lemos durante a Santa Missa, e que fala de fato dessa compaixão e dessa misericórdia de Deus. Vamos rezar a nossa antífona. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe me concebeu. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Sabe por que eu gosto deste salmo de uma maneira muito especial? É porque este salmo, para mim, ele trata de fato de quando o ser humano reconhece a sua fragilidade. Eu acho isso fundamental. Quando o ser humano se entende como alguém que erra, tem a possibilidade do erro na sua vida, e faz com que ele comece a entender que ele precisa ser vigilante. Na primeira leitura de hoje, por exemplo, nós vimos uma história muito importante, na primeira leitura, a partir de Samuel, de Davi, não é, que ao longo de toda essa semana vem mostrando tantas coisas importantes, não é? Trouxe a arca da aliança, fez com que as pessoas no templo pudessem viver a glorificação a Deus por todas as coisas boas que Deus havia feito, mas num vacilo ele acaba errando, acaba pecando. Ou seja, a pessoa ela está naquele momento tão importante da sua vida que ela acha que ela não vai errar nunca mais. Nós padres, por exemplo, temos que ter um cuidado danado com isso, viu? Nós padres, às vezes, não todos, né? Estou dizendo por mim, às vezes nós temos um orgulho tão grande que nós achamos que não pecamos, né? Que não erramos, que somos inatingíveis. E aí, quando a gente vê, a coisa não fica tão simples assim. Então, por isso que o Salmo de hoje quer dizer assim, somos aquelas pessoas que temos a possibilidade do erro, mas quando nós erramos, a graça de Deus está conosco. O mais importante é saber que a graça está conosco, por isso nós não vamos errar. Mas se há o erro, a graça está aí para nos perdoar e para ter compaixão. Padre, essa dimensão da misericórdia ela é tão importante na vida, porque ela nos humaniza à medida em que faz com que a gente não seja julgador de todo mundo e dedo apontado, e a gente se sinta autoridade na vida dos outros, né? Porque aí a gente começa a entender que se eu erro, se eu falho e vou fazer isso mesmo que eu não queira, os outros também têm esse direito. Mas diante dos olhos de Deus, sempre é tempo de voltar para casa. Muitas vezes a gente pesca dentro do aquário, porque a gente fala para quem já está dentro da igreja, para quem já está caminhando. Sim, e o nosso desafio também é pescar fora do aquário, no sentido de que se você não está próximo da igreja ou de Deus, se você está se sentindo um pouco à parte por alguma situação da sua vida, sempre há tempo de fazer o caminho da volta, sempre há tempo. Se não fosse assim, nem eu poderia estar aqui, nem o padre, nenhum de nós. Então se sinta acolhido pela misericórdia e lembra, Deus que é pai e também é mãe, está sempre de braços abertos para nos receber. Sabe, quando nós vamos falar hoje sobre santidade, é importante a gente trabalhar essa questão, né? Quando a gente vai trabalhar sobre santidade, pensar que a santidade ela é um processo. Né? Para nós, meramente humanos, né? Nós ainda não alcançamos essa santidade dos altares, mas ela é um processo na nossa vida. E o seu erro, o meu erro, né? A nossa fragilidade, ela vai nos conduzindo justamente para entender, olha, é possível, mesmo dentro dos nossos erros, das nossas limitações, é possível conhecer a santidade e vivenciar a santidade. Então, por isso que o Salmo ele fala de maneira muito bonita nisso, não é? Olha, às vezes nós transgredimos, às vezes nós erramos, mas isso não nos impede de procurar a santidade ou de querer a santidade no nosso dia a dia. Então, pense nisso, né? Não tente se afastar porque você errou. Aproxime-se porque houve o erro. E ele, como a Simone disse, ele vai chegar até Deus, né, de uma outra maneira, porque Deus vai nos absolver, vai nos compreender como pai, como mãe, né, que Deus é, mas vai nos aproximando desse momento da santidade. Então, a fragilidade, ela não é empecilho para que a gente encontre a santidade. Pense nisso. É isso aí. A gente vai trabalhar mais o tema da santidade. A gente conta com a sua participação. Como é que você vê isso? O que você sente? Que caminhos você busca
caminhos saudáveis, tá, gente? Porque Deus não quer que a gente se mutile, que a gente se machuque para buscar uma pseudo-santidade. Qual é o caminho saudável que você percorre para buscar a santidade?